Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com a nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma, nesta segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Vamos agora à Palavra de Deus no Evangelho da segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui por este nosso projeto Academia Espiritual, nós estamos no capítulo 10 de São João, o chamado livro ou capítulo do Bom Pastor. Inclusive, os textos são proclamados no domingo, no quarto domingo da Páscoa. Ontem nós proclamamos uma parte desse capítulo, a metade do texto, no meio do texto, justamente por ser o ano B. Este texto que nós ouvimos hoje seria proclamado se estivéssemos no domingo do ano A. Bom, mas isso é outra questão. Esse capítulo 10 de São João, ele está, vamos dizer assim, ligado ao capítulo 34 do profeta Ezequiel. No capítulo 34 do profeta Ezequiel é apresentada a situação do rebanho abandonada pelos pastores. Não só abandonado o rebanho, mas também foi meio que assaltado, porque os pastores foram mais mercenários que pastores e simplesmente tiraram das suas ovelhas a vida. Então, agora Jesus se revela como Messias, porque Deus havia prometido, Ele mesmo iria pastorear, iria guiar o seu povo. Jesus se revela como Messias e por isso Ele pode dizer: eu sou o pastor. Na época de Jesus, nós temos que levar em conta que muitas e muitas pessoas se apresentavam como guias espirituais e queriam atrair pessoas para seguir os seus ensinamentos. A partir daí, então, essa colocação de Jesus toma um sentido, porque ele vem alertar sobre essa realidade e chamar para percebê-lo como o verdadeiro pastor, como a porta das ovelhas. Daí nós percebemos justamente Jesus dizendo:
que ele entra pela porta, os outros são assaltantes e tal. Não é diferente, né, dos nossos dias hoje, quando muitas propostas, ideias, ideologias, não só naturais, mas religiosas, inclusive, querem tomar as pessoas, querem fazer com que elas acreditem nisso, né? Quanta gente quer ser cristão, católico, mas quer também assumir um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do kardecismo, um pouquinho do candomblé, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Então quer fazer uma mistura de ideias, né? E aí Jesus vai ser muito claro, ele é o pastor, é nele que se passa para a salvação, né? Mostrar para nós todos que precisamos escutar a sua voz, porque só Jesus tem a vida e só ele quer dar a vida em abundância para todos. Ele, somente ele, vem e quer nos dar e pode nos dar a vida em abundância. Assim, as diversas realidades que procuram ainda hoje também nos desviar da voz de Jesus, pressionam até para afastarmos da companhia, do seguimento de Jesus. O pastor, ele tem um relacionamento de confiança, de amizade, de proximidade com as ovelhas. O mercenário, ele só quer tirar proveito. Então Jesus insiste muito nisso, que os discípulos não podem se deixar enganar por propostas de quem não entra pela porta, de quem não quer dar a vida por suas ovelhas. Então entra um ponto aqui que é importante também a gente pensar, que é o ponto do discernimento. O discernimento o discípulo faz para realmente escutar a voz do pastor e segui-lo, não é? E é interessante que na espiritualidade cristã, um caminho de discernimento se faz com um caminho de oração. E a oração nada mais é do que um diálogo, um escutar a voz de Jesus. Daí nós podemos juntar essas coisas, né? O discípulo de Jesus está sempre em sintonia, em oração. E por isso ele é capaz de discernir o que é a voz de Jesus, a voz do pastor, e quais são as outras vozes que estão tentando desviar, que estão tentando afastá-lo de Jesus. Então, essas vozes, elas têm muitas propostas, apresenta inclusive pastagens verdes e gostosas, né? Propostas interessantes, mas podem e na certa fazem causar divisão e desorientação, não é? A gente já passou por isso, você, eu, mesmo como sacerdote, crescendo também nesse caminho espiritual. Quantas e quantas vezes a gente é iludido por ideias, por propostas, às vezes até parecem ser boas, mas estão dissonantes da voz de Jesus. É preciso discernimento. Para se ter discernimento, é preciso oração. Só assim vamos saber ouvir a voz de Jesus, o bom pastor. Porque nele, como bom pastor, além da vida em plenitude que ele tem a nos dar, ele nos traz um relacionamento cordial e amigo. Ele nos conduz de maneira segura. Ele nos defende dos perigos e das ciladas. Então, vamos a Jesus. Deixemos que ele seja o nosso pastor. Busquemos escutar a sua voz e passar por ele mesmo, que é a porta, que é o caminho da vida e da salvação. Muito bem, agora vamos à nossa
academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. 3 passos para a nossa oração e meditação deste dia. Primeiro, o alongamento. Invoque o Espírito Santo de Deus, peça os seus dons. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Tenho sugerido algumas vezes até que você escolha uma canção que você goste, que te ajude a fazer esse silenciar na presença de Deus. Quem sabe uma canção que te fale muito de Deus. Eu, por exemplo, gosto muito daquela canção: A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, a tua bondade infinita me perdoar. Então, é uma canção que te ajude a fazer esse silêncio e sentir-se em paz, aconchegante nos braços de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Para aquecimento, convido você a refletir: quais são as vozes que têm clamado por você? São tantas vozes na nossa cabeça. Às vezes parece como um recreio de escola, onde tem 300 crianças falando ao mesmo tempo, né? A gente já sentiu isso psicologicamente, às vezes, quando você fica desequilibrado, mas podemos fazer essa leitura também, não só no sentido psicológico, mas espiritual. Tantas vozes falando e nos tirando de escutar a voz de Jesus. Então reflita isso. Quais são as vozes que têm clamado por mim? E a voz de Jesus, como é que eu estou identificando, como é que eu estou escutando ou não, né? Quais as dificuldades que eu sinto nisso? Terceiro passo, treinamento. Hoje convido você a tomar a Bíblia, ou mesmo no celular, você tem a Bíblia no celular, pode fazê-lo. Pegue o Salmo 118, 117, é sempre o contrário, né? Isso mesmo. O 118, mas que algumas Bíblias 117, então a gente diz assim: Salmo 118 e 117. Reze na sua oração hoje este salmo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.